de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje estou na companhia do jornalista Arno Kunzler. Estamos recebendo ele que é um amigo, um parceiro, presidente da Sicredi Aliança, Fernando Fehner. Fernando, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado, Arno. Sempre é muito bom estar aqui, no O Presente para levarmos as notícias do Sicredi a todos os nossos associados e a comunidade em geral também. Lembrando que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Fernando, já virou meio tradição, todo janeiro a gente começa o nosso bate-papo falando dos números do Sicredi Aliança. É sempre importante, como você falou, os associados têm interesse em saber como foi o ano, e a gente vai começar a entrevista pedindo como é que foi o 2024 na Sicredi Aliança. Primeiro, Ana, obrigado por ter essa oportunidade de todo janeiro estar aqui, e falar sobre esse belo ano que foi 2024 para a Sicredi Aliança. Nós começamos o ano com dois grandes objetivos que nós falamos aqui no ano passado, que era chegar a 100 mil sócios e atingir a marca de 5 bilhões em ativos. E alcançar, claro, o resultado esperado da cooperativa, que era 78 milhões de reais. Mas os principais objetivos eram o número de associados e o total de ativos, que é a movimentação financeira que a cooperativa tem. Nós concluímos 2024 com 108.700 associados. Então, os 100 mil associados eles foram superados em mais de 8 mil sócios e chegamos a 5 bilhões 630 milhões de reais em ativos, o que proporcionou um crescimento. O volume de ativos é aquela grande pergunta: quanto cresceu o Sicredi em 2024? 34%. Porque nós saímos de dezembro de 2023 com um volume de ativos e chegamos a um número 34% maior. E é correto afirmar que, se continuarmos assim, a cada 3 anos nós dobramos de tamanho a cooperativa. O crescimento de 2023 foi na casa de 31%, 2024 34%. Quando você tem um volume menor, crescer bastante é quase que uma obrigação, mas quando o volume vai crescendo, você continuar nesse patamar de crescimento, ele fica imponente, esse crescimento, e isso registrado um dos maiores crescimentos de uma cooperativa do sistema Sicredi. Nós estamos em terceiro lugar nesse percentual de crescimento no sistema, um crescimento bem importante. Fernando, mas a pergunta que todos querem saber é o que representou isso para os associados em termos de resultado da cooperativa? Resultado financeiro da cooperativa, então o objetivo era 78 milhões, nós fechamos o ano com 93 milhões de reais de resultado financeiro, resultado positivo da cooperativa. Então superamos esse volume, mesmo no ano adverso, num ano com bastante percalços durante o ano, seja no agro, seja na economia, enfim, a cooperativa consegue entregar 93 milhões de resultado. Deste valor, nós temos a parte que já foi distribuída aos associados através de juros ao capital. Então, em dezembro, foram pagos 11,5% de correção ao capital social de todos os sócios. Esse volume total deu 22 milhões de reais, então que a cooperativa já distribuiu aos sócios, proporcional ao que cada um tem de capital. E agora, para as assembleias que iniciam em fevereiro, nosso processo assemblear, nós estaremos levando quase 16 milhões de reais, 15 milhões e 900, para o associado decidir a forma de distribuição, que normalmente acontece pela proporcionalidade da movimentação financeira de cada sócio. Então, dos 93 milhões, 38 milhões estão retornando aos associados. Então, esse é o impacto que o associado vai ver desse resultado financeiro da cooperativa. Quando esse valor vai ser creditado nas contas? Normalmente, os 22 milhões já acreditou na cota capital de cada um dos sócios, já pode olhar na conta sua, da Lorena lá, Arno? já pode olhar dessa correção. E os 16 milhões, então, que vão para a Assembleia é após o término do processo assemblear. Nosso processo começa dia 10 de fevereiro e termina dia 20 de março. Então, provavelmente, ali 4, 5 dias depois do dia 20 de março, é feito o crédito, então, desse valor, também na cota capital dos associados, mas daí na distribuição pelo uso da cooperativa. E esse resultado, no ano passado, nós tínhamos um resultado de 60 milhões e agora estamos apresentando um resultado de 93 milhões, praticamente mais de 50% de crescimento no resultado da cooperativa.
se deve bastante a esse aumento de número de sócios. No ano passado, em 2024, nós tivemos mais de 19 mil novos associados. 2.200 saíram, deixaram de ser sócios, seja por falecimento, ou por mudança, ou por vontade própria do associado. O líquido, né, entre entradas e saídas, foram 16.700 novos sócios. Esses têm sim um papel importante nesse aumento de ativos, aumento de resultado, mas também aqueles 92 mil associados que já eram associados à cooperativa em 2020, no início de 2024, que também trouxeram, né, suas movimentações financeiras para nós, e isso impactou, né, a consequência disso é um aumento de ativos e um aumento de resultado também. Fernando, você assumiu a cooperativa de forma inesperada, naturalmente, né? Exatamente. Em função da morte do teu antecessor, o Adolfo Freda. E durante um tempo, você deve ter vivido um pouco à sombra do Adolfo, né? Porque o Adolfo era uma pessoa muito querida, muito popular dentro do sistema e dentro da cooperativa em si. Passado esses 3 anos, foi em 2022, né? Isso. Passado esses 3 anos, você acabou de eleger agora o teu conselho de administração, sob a tua gestão, que vai ser empossado em março. Isso, nas assembleias. Você consegue já identificar as forças políticas e a forma como você conseguiu conduzir a eleição dos conselheiros, que teve uma renovação significativa? Até que ponto que isso vai te ajudar, ou até que ponto que isso pode travar o crescimento da cooperativa nos próximos anos? Primeiro, Arno, o seu Adolfo faleceu em 2022, então 23 e 24 foram os 2 últimos anos desta gestão, né, que é a gestão 21-24, que se findou. Então estamos concluindo essa gestão que começou com o seu Adolfo, teve o Hildo como presidente no processo de transição, e depois eu assumi, e o nosso processo eu vou chamar assim de indicação da chapa que vai para as assembleias, né? Ele acontece junto com o atual conselho e com os coordenadores de núcleo, onde esses associados se reúnem e votam entre si, né, dependendo da região, para a representação da cooperativa de forma regional. Aliás, né, tendo a representação da cooperativa em todas as regiões onde ela atua. Proporcionalmente, exatamente. E nós tínhamos um conselho de 7 conselheiros, presidente e vice mais 5, e agora, né, numa reforma estatutária que foi feita em 2022 ainda, o próximo conselho seria um conselho com 9 associados, sendo a primeira vez que nós teremos um conselheiro representando as agências e os associados do estado de São Paulo. Então, nesse novo conselho que será apresentado, essa chapa que foi eleita e indicada, né, nessa reunião com os coordenadores, nós tivemos uma renovação significativa, como você falou. Então, a chapa vai com Fernando e Hildo como presidente e vice-presidente, e um conselheiro apenas dos outros 5 que poderiam fazer parte da chapa, só um que permanece, que é o Mauro, representando Entre Rios do Oeste e subsede. Os demais conselheiros são todos novos, né? Os demais componentes são todos novos. Sim, e aí a sua pergunta, né? A força política, né? Há sim uma campanha, né? Cada um quer se colocar à disposição. Nós tivemos vários candidatos, e um dia até conversando com o presidente Manfred, disse: Manfred, nós temos vários candidatos a conselheiro. Ele: que bom, porque nós já passamos por momentos lá atrás que nós tínhamos que convencer a pessoa a querer ser... Sinal de vigor da cooperativa. Exatamente, que tem gente querendo contribuir porque vê segurança nisso. Até porque ser conselheiro, no momento que você é um conselheiro de administração fiscal, você responde com os seus bens também pela atuação e a gestão da cooperativa. E se a cooperativa não estivesse bem, né, ela não atraía várias pessoas para querer ser um conselheiro da Sicredi Aliança, por exemplo. Nesse momento de disputas políticas internas, gerou algum desgaste para você, para a imagem da cooperativa, ou apenas fortaleceu a imagem da cooperativa? Eu diria assim, tem sim aquele momento da campanha, em que em uma determinada região, há mais de um candidato. Eu me posicionei de uma forma muito neutra, né? Eu recebi todos os candidatos que vieram falar comigo, porque eu também voto nesse processo, né? Eu também tenho o meu voto, recebi todos, fui muito transparente com todos eles, e hoje até com os que não foram eleitos a gente mantém uma boa relação. Com os eleitos nós temos o primeiro
um primeiro café da manhã na semana que vem para sentarmos todo mundo e já ir, mesmo que esse conselho assuma só após o término do processo assembleário e a homologação pelo Banco Central, nós precisamos fazer o processo, como são 6 conselheiros, eu vou chamar assim de novos, mas alguns já com experiência de terem sido conselheiros em gestões anteriores, mas nesse processo, nesse modelo de gestão que nós estamos na cooperativa, eles são novos. Então, atraindo eles para esse café, para nós conversarmos e fazer um processo de integração entre esse grupo e para que esse grupo possa assumir depois, já se conhecendo pelo menos. Eles vão ser submetidos a um treinamento anterior à responsabilidade que vai ser lhes dada? Exatamente, é um processo de formação para conselhos. Tem um processo estabelecido dentro do sistema Sicredi, que é uma formação online que o conselheiro precisa fazer. E nós também temos um processo dentro da cooperativa que o primeiro contato é esse café, mas depois, todos os meses, tem uma reunião de formação para quando ele sentar como conselheiro, ele já saber qual é a sua atribuição, o que ele precisa, o que ele já estudou até ali para tomar as decisões da cooperativa, para que ele também não chegue ali na primeira reunião e agora o que eu faço aqui, né? Então tem um processo, a gente chama o processo de onboarding, né, de embarque do conselheiro dentro desse modelo de gestão. E você falou da imagem da cooperativa nesse processo. Eu não vou dizer que feriu a imagem, o que gera uma campanha de eu ir lá pedir um voto e depois a Ana ir lá pedir o voto para você, daí você está ali, daí agora eu voto no Fernando e na Ana. Então gera vou chamar assim de um desgaste momentâneo, mas que depois da eleição, né, é absorvido. Hoje nós não temos nenhum item a ser resolvido, né, por essa questão, porque é um processo onde um ganha e o outro perde, né, numa eleição. Então sempre tem essa questão, e isso a gente deixou muito claro lá no dia. Nós tínhamos 27 candidatos para 13 vagas, ou para 11 vagas, porque o presidente e o vice já estavam definidos junto ao conselho. Então eram 27 candidatos para 11 vagas. 11 seriam eleitos, 16 não, né? Então a gente até falou antes do processo, né, que é normal isso acontecer e que esses 16 pudessem abraçar os 11 eleitos, né, e dizer assim, esse aqui é o conselho da minha cooperativa. E a gente teve sucesso nessa condução, junto com toda a diretoria, com o conselho atual, inclusive alguns integrantes do conselho atual se colocaram à disposição e não foram reeleitos, e entenderam o processo e estão juntos nesse processo de transição agora para o novo conselho. Fernando, quando você assumiu lá quase que interinamente no começo, né, para concluir o mandato do ex-presidente Adolfo, você fez algumas mudanças pontuais, uma por necessidade, porque você deixou de ser um diretor para ser presidente, e algumas outras mudanças pontuais de gerentes, de diretores e tal. Você tem hoje, essa situação está resolvida ou tem mudanças que você projeta para um futuro próximo? Assim, no momento a gente não projeta mudar o modelo que a gente vem adotando. Hoje, os 3 diretores, Fábio... Nem modelo, nem pessoas. Nem modelo, nem pessoas. Fábio, Gilson e Roberto, eles vêm atuando de uma forma muito harmônica, né? O Fábio conduzindo a diretoria executiva de uma forma que... Eu sempre até falo para ele, né? Cara, você tá melhor do que quando eu estava aí, né? Tem muita coisa acontecendo do que quando eu estava. Então é um bom movimento isso acontecendo quando você vê que as pessoas que estão ali estão indo melhor do que você quando estava ali, né? E para quem não sabe, o Fábio foi exatamente conduzido para a tua função da diretoria executiva. Da diretoria executiva, como diretor executivo. Ele era aqui de Marechal, ele estava em Barretos e depois agora retornou. O Gilson, na nova composição, sendo um diretor responsável por Paraná e São Paulo, e aí para atuar junto a ele convidou 3 gerentes regionais, os quais os 3, um no Paraná e 2 lá em São Paulo, se reportam diretamente a ele, e esses 3 regionais conduzem o trabalho junto às agências. Então a responsabilidade dentro da diretoria na condução das agências é do Gilson, e ele tem esses 3 gerentes regionais. E é um modelo que vem dando muito certo, inclusive nas avaliações que a gente faz, este modelo que está fazendo com que a cooperativa alcance também esse volume de crescimento, porque antes nós tínhamos um diretor no Paraná e um em São Paulo, e algumas ações elas aconteciam mais aqui ou mais ali, né? E agora, nesse modelo, nós percebemos que um diretor só, conduzindo a cooperativa nos 2 estados, vem tendo uma harmonia também nessa condução, dos 2 estados estarem muito alinhados.
e a diretoria do Roberto, né, a diretoria de operações, que cuida de toda a parte administrativa e financeira. Então, no momento, a gente não tem nenhuma intenção de mudar. Inclusive, né, na reunião do conselho agora da semana que vem, reunião de janeiro, que se indica os diretores para os próximos 4 anos. E o Fábio, Gilson e o Roberto estão em campanha, né? Estão em campanha para o conselho indicar eles para permanecerem como diretores. Não tem nada que mude, não tem um processo que diz assim, tem algum dos diretores, ou os 3, ou um, ou os 2, que precisam ser trocados. Então, o que vai acontecer é uma indicação normal dos 3 diretores para os próximos 4 anos também. Maravilha. Nesse processo todo de crescimento, com esse saldo todo positivo, a cooperativa visa expansão de novas agências aqui no Paraná e em São Paulo, ou migrar para alguma outra nova região do Brasil? A migração para a nova região ela não vai acontecer, né? Porque todo o Brasil está mapeado já dentro do sistema Sicredi, onde cada cooperativa e cada central já tem a sua área de atuação. Então, a nossa área é esta área aqui no Paraná, os 7 municípios com subsede, que a gente divide ali com a Sicredi Vanguarda, e os 33 municípios lá no estado de São Paulo. Então, essa é a área da cooperativa. Quanto à expansão, hoje nós estamos com 33 agências, e aqui no Paraná nós não temos espaço de abertura para novas agências. O que nós temos aqui são projetos de ampliações, como por exemplo em Mercedes, nós temos um projeto, os associados de Mercedes que estão nos acompanhando, se já passarem do lado da agência lá, vão ver um terreno onde foi demolida uma construção antiga, porque ali do lado da agência vai se ampliar então a agência, os correios que ali vai passar para esse novo prédio, onde é o correio, nós vamos ocupar para a cooperativa. Uma negociação com o proprietário lá que foi benéfico para nós, para o correio e para o dono do prédio e para os associados também. Recentemente ampliamos a agência aqui, como Entre Rios, como a agência da Avenida Maripá, que hoje é a maior agência de estrutura física dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A maior é aqui em Marechal Rondon, né, com mais de 1.700 metros de agência. Então, com todo esse movimento que nós fizemos aqui, no Paraná nós não temos mais novas agências para abrir. Lá em São Paulo, sim, nós temos municípios ainda que nós ainda não levamos o Sicredi até lá, e o município que vai receber o Sicredi agora, com negociação em andamento, é o município de Miguelópolis. Ele fica próximo a Barretos, não é tão distante de Barretos, faz divisa com o estado de Minas Gerais, encosta no Rio Grande, que é o rio que divide o estado de São Paulo e de Minas Gerais. Então lá receberá uma nova agência. Estamos vendo outras 3 opções de cidades para receber uma agência, aí depende muito da negociação, de achar o local, e também em outras cidades onde nós temos uma agência, que essa agência está ficando pequena, tentar a abertura da segunda agência. Em Barretos nós já temos 3, é a única cidade que tem mais de uma. Estamos olhando ali mais 3 cidades com a possibilidade de uma segunda agência nessa cidade, pelo volume já que tem de associados e de negócios lá, e pelo mercado potencial que tem naquela cidade também. Fernando, uma das coisas que mais vem merecendo críticas nos últimos anos no Brasil são os juros altos. Claro que os juros altos, de modo geral, favorecem quem empresta dinheiro. De modo geral, porque em alguns casos também é ruim, né? Sim. Mas favorece porque tem um spread maior, você cobrar mais juros, tem mais saldo, tem mais espaço para ganhar dinheiro, emprestando dinheiro em épocas de situação difícil. E os juros são altos para controlar a inflação. Só que isso não está acontecendo no Brasil, né? Só os juros altos não está resolvendo o problema da inflação. Uhum. Você acha que nos próximos meses, pelos estudos que você acompanha do Banco Central e outros órgãos que estudam a economia do país, você acha que nós vamos ter uma mudança nesse quadro ou isso vai continuar para os próximos 2 anos, pelo menos, que é o atual governo federal? Arnold, sempre nesse momento de mercado que as taxas de juros são altas, elas são positivas quando você olha no cenário de spread, mas negativa quando você olha no cenário de volume de recursos que as pessoas vão tomar para investimento. Né? Quem vai fazer um investimento vai olhar, com essa taxa de juros eu não vou dar o passo que eu quero dar, porque o meu negócio não viabiliza a uma taxa de 12%, 13%, 14%, 15%,
que a área econômica do Sicredi... Então não é correto as pessoas imaginar que o Sicredi ganhou muito dinheiro, teve um resultado bom porque os juros são altos. Ele aumenta o spread. Ele aumenta o spread porque você tem uma carteira de depósitos precificadas com uma taxa baixa, que aconteceu ali atrás, e agora você empresta uma taxa maior, então aumenta o seu spread. Só que quando o movimento acontece o contrário dela começar a diminuir a taxa, você tem um movimento reverso dessa conta. Então você tinha um spread alto, de repente você tem um spread baixo. Nós sempre cuidamos muito, e isso nós temos uma área, tanto aqui na cooperativa, quanto em Porto Alegre, no nosso banco, da tesouraria, que é o casamento entre as contas de ativo e passivo, né? E principalmente o volume que você está pagando na captação e o volume que você está, ou a taxa que você está pagando na captação e a taxa que você está emprestando o dinheiro, porque o mercado ele precifica futuro. Então a gente precisa olhar como é que está a precificação futura no mercado para você estabelecer seu preço no presente também, né? Não é só a taxa de juros, mas sim quanto que o mercado está olhando para o futuro. E aí, respondendo a sua primeira pergunta ali, os nossos economistas do Sicredi, né, que é a área econômica que nos abastece com informações, claro que o Boletim Focus do Banco Central nós utilizamos também como fonte, mas a nossa área econômica do Sicredi, ela nos abastece com informações semanais ou quase que diárias também, se a gente precisar, tem informação diária. Eu costumo ler o boletim semanal, que ali dá o resumo da semana, o que se tem de desenho. Está sendo projetado para esse ano uma Selic a 15%, nesse momento, embora que em conversas com a área econômica a gente já percebe alguns economistas nossos do Sicredi já trabalham 15,25, 15,5, justamente porque a injeção dessa taxa de juros no mercado, essa alta da taxa de juros no mercado, não está refletindo o que deveria refletir na inflação. Então, na composição que se tem, né, o que se precisa então para diminuir a inflação? Sim, os juros vai automaticamente... Tendência a juros maiores. Juros maiores, a tendência é diminuir porque você atrai investidores, porém tem uma outra conta ali que se chama gastos públicos que precisa ter um novo olhar. E hoje, você falou do atual governo, nós temos um desenho que não se vê diminuição de gasto público, e sim alguns pronunciamentos de aumento de gastos públicos, né? E aí aí não adianta querer culpar o mercado. O mercado ele é especulativo em alguns momentos, mas ele acompanha o movimento das pessoas que têm o poder da fala. Então, se você falou alguma coisa e for mal interpretado pelo mercado, isso no outro dia tem um preço diferente. Se criou uma expectativa errada. Se criou uma expectativa errada, já o investidor, quem está ali que comanda, e às vezes são alguns fundos que tem essas pessoas ali, olha, lá no Brasil aconteceu isso, vamos tirar o dinheiro de lá, ou vamos colocar mais dinheiro lá. E isso mexe no risco país, e como consequência, aí a gente tem um câmbio flutuando também, embora que antes de ontem a gente já viu chegar a menos de R$6 o dólar, isso é positivo por um lado, né? Mas tudo isso ainda, né, não está refletindo naquilo que deveria refletir, que é a diminuição da inflação. Então nós teremos ainda um cenário de subas da Selic para tentar conter a inflação, que eu diria assim, é a aspirina principal, né, o remédio principal ali para fazer isso. E temos que apostar que o governo também não acha que o Copom, ou que o Galípolo agora, né, como presidente do Banco Central, né, sempre teve aquela disputa entre o Roberto Campos Neto e o governo, né, e agora tem um presidente indicado pelo governo, que não é só o presidente do Banco Central, é o Copom, que tem pessoas técnicas ali para olhar o movimento do mercado. E o movimento do mercado, a tendência com essa atual conjuntura, ele aumentar a taxa de juros por mais um período. E o mercado já está precificando 2026 com uma queda para 12,5%, para 12%. Então, se vê um cenário futuro positivo frente ao aumento da Selic agora, então se entende que esse aumento vai ser o remédio necessário para conter a inflação, e que no início de 26, na metade de 2026, a gente começa a ver já a taxa reduzindo. É isso que se espera hoje do mercado. Essa queda do dólar essa semana, ela é ocasional em virtude da posse do novo presidente americano, ou ela é um sinal de que o dólar vai se manter um pouco mais baixo, num patamar menor do que esse
especulativo que estava até esses dias? Eu acredito que tem um pouquinho dos dois, tá, Arno? Tem sim a posse do Trump, e ele mexeu, né, principalmente os decretos lá que ele já assinou, as políticas que ele já tem, já mandando pessoas de volta para os seus países, né? Mas tem também essa questão que o dólar, a tendência, os nossos economistas do Sicredi apostam no dólar, até saiu na sexta-feira de semana passada, 5,99, né, para esse ano. Então vamos lá, dólares a R$6, o dólar comercial, né? Então ela vai cair, mas ela vai se manter na casa dos R$6. Ela não vai também diminuir tanto, porque esse é o preço que está se negociando o câmbio no futuro também. Então tem sim esse impacto agora do Trump, mas tem essa questão de manutenção do dólar a R$6 e a própria o olhar pro real, né, para a moeda do real ter essa oscilação positiva agora, mas ali na frente, né, voltar aos patamares nessa casa de 6. Com os juros nesses níveis que você está, porque os juros já estão altos, né? Com o que você está projetando, que os juros ainda vão aumentar, você imagina que nós vamos ter uma inadimplência maior do que está vendo agora? Eu acredito que sim, porque é o normal quando isso acontece, porque você encarece as operações de crédito e você encarecendo as operações, ela aumenta a parcela do devedor. E o devedor provavelmente o devedor ou a pessoa que tem esse compromisso, né, ele não vai ter esse mesmo aumento na sua renda, na sua capacidade de gerar receita. Então automaticamente ele vai ter uma despesa maior e aí com isso ele não vai deixar de cumprir as obrigações básicas ali de alimentação, de farmácia, do suplemento das necessidades básicas. Então, automaticamente, ele tem sim uma tendência a aumentar a inadimplência. E isso já aconteceu em momentos passados também, que teve esse aumento de taxa repentino, né, de 14%, na época lá que a Selic estava 14%, a inadimplência foi bem mais alta do que quando ela desceu a 2%, 3%, 4%, 5%. Né? Então a tendência é que ela aumente. E ela aumentando, porque a inadimplência faz parte da precificação do crédito. Quando nós, enquanto instituição financeira, estamos lá vamos precificar a operação de financiamento de placas solares, por exemplo. A inadimplência da linha de crédito ela faz parte do cálculo do preço. Se ela estiver mais alta, o preço é mais alto. Se ela estiver mais baixa, o preço é mais baixo. A Selic é um fator importantíssimo, mas a inadimplência também. Então, automaticamente, aumentando a taxa de juros, aumenta a inadimplência, o preço do crédito aumenta. O preço do crédito aumentando, olha a roda que a gente vira aqui, o preço do crédito aumentando, a inadimplência pode aumentar também. Então, olha como é uma engrenagem que ela funciona, cada decisão que você toma, ela vai impactando no próximo mês já também esse indicador. Diante desse cenário que você relatou para a gente, que não vai ser um cenário tão fácil para 2025, como crescer na média que o Sicredi tem crescido? Nós já enfrentamos várias crises aí, né? Vamos pegar lá desde a crise de 2008, depois nós tivemos a crise ali de 2014, 2016, teve períodos polêmicos aí também, e aí veio pandemia, veio guerra, né? Guerra na Ucrânia e na Rússia, que impactou fortemente nos preços principalmente para o agronegócio, e a nossa região fortemente impactada com isso. E agora vem um cenário econômico talvez assim novamente desafiador. O que nós precisamos fazer, e é o que nós sempre fizemos, né? É entender cada associado. No ano passado, que nós tivemos frustrações de safra, esse ano também, né? Alguns associados receberam uma chuva a mais, estão colhendo 140, 150, 180 sacos aí. Mas tem aquele associado que está pagando a conta e tem aquele que não está conseguindo pagar a conta. Então a gente não pode fazer um pacote e achar que esse pacote vai servir para todos. Nós precisamos sentar individualmente com cada associado e entender qual o momento dele, como readequar isso para que ele possa sair de uma forma confortável, readequando esse pagamento dele, né, falando em inadimplência. E como crescer conversando individualmente com cada associado. Porque tem associado que, num momento de turbulência, ele tem muitas oportunidades. Ele acaba gerando mais riqueza, gerando mais volume de recursos. Enquanto que o outro associado está precisando mais. E nós precisamos entender o momento de cada um
absorver ou tentar captar desse associado que está ganhando mais dinheiro num cenário desses, e sempre tem, né, aquele que consegue ganhar mais dinheiro nesse cenário. Então nós precisamos estar próximo desse para captar dinheiro e estar próximo daquele associado que um cenário desses pode ser prejudicial para ele, para entender qual que é o novo fluxo financeiro que ele tem para ajustar aquilo que ele tem de obrigação com a cooperativa. Na maioria dos casos a gente consegue atender isso, mas sempre tem um ou outro que, infelizmente, as decisões ou as consequências disso é uma operação, uma recuperação de um bem, uma discussão judicial, enfim, sempre tem esses casos, e eles aconteceram mais em 2024 do que anteriormente, porque a gente teve um aumento na inadimplência. Inclusive, o público agro, né, o público do agronegócio, que sempre foi um público com inadimplência muito próxima a zero, ele começou a apresentar nos últimos 2 anos uma renegociação, uma inadimplência maior, uma busca por uma outra fonte de recurso, talvez até um pouco mais cara, para tentar viabilizar ou tentar colocar dinheiro no caixa, colocando um bem em garantia, enfim, um cenário que não era não era o normal de acontecer. E aconteceu em 2023, 2024. Então a cooperativa sempre está olhando com muita cautela para esses casos, para isso não comprometer a estrutura da cooperativa e principalmente não comprometer a vida financeira daquele sócio. Que às vezes é melhor ele se desfazer de algum ativo que ele tem do que aumentar a sua dívida e ali na frente, né, não conseguir. Tudo depois. Ali na frente não conseguir. Então é o olhar individual de cada associado. Esse que é o que nós temos encomendado, né, do conselho, da diretoria para todos os colaboradores, e vem dando certo, e vem funcionando. Exemplo 2024, e a gente continua nessa caminhada para 2025. Claro que não deixando de a cooperativa dar passos para que esse crescimento aconteça, né, indo até as comunidades, fazendo o papel da cooperativa, em alguns momentos correndo esse risco do mercado também, né, não expondo a cooperativa a risco, mas no momento que você está com a carteira de crédito crescendo, no cenário desse você está correndo maior risco. E aí isso fechando todas as torneiras aí com os comitês de crédito, com toda a análise que é feita, para que não seja uma exposição acima daquilo que a cooperativa tem definido nas suas políticas. Fernando, você falou dos números no começo de 2024, vocês têm sempre as metas, né? Vamos atingir tal número de associados, vamos crescer tanto por cento. Como é que está essa relação de metas para este ano? A nossa intenção, né, quando a gente fala em número de associados, nós acabamos de captar 16 mil novos sócios. Então nós precisamos trabalhar com esses 16 mil para que eles entendam o que é a cooperativa e façam seus negócios com eles. Tem sócios desses que entraram lá em janeiro, lá em fevereiro, que já estão há quase um ano conosco, mas tem muitos sócios que estão 2 meses, 3 meses, 1 mês, né, que acabou de se associar. Então tem todo esse trabalho para fazer com eles. Com isso, nós projetamos o 2025 no mesmo percentual de crescimento. Então, a ideia é a cooperativa sair de 108 mil sócios, chegar a 125, 126 mil associados. E no total de ativos, nós crescemos 1 bilhão e 400 milhões em 2024. Que é um crescimento, tem muitas cooperativas, inclusive do Sicredi, que não tem 1 bi de ativos, né? E nós crescemos 1 bi e 400. Manter esse crescimento e chegar na casa de 7 bilhões de reais em ativos administrados. E aí, uma outra fala do seu Manfred, ele sempre fala que na Europa, uma cooperativa é considerada grande quando ela atinge 1 bilhão de dólares, né? E aí, quando nós estávamos atingindo 1 bi de dólar, o dólar subiu, né? Então 5 bi 600 ainda não dá 1 bi de dólares, né? A não ser que o dólar baixe para 5,60. Então a nossa intenção é ultrapassar 1 bilhão de dólares em ativos em 2025. Esse é o objetivo da cooperativa. Um ano especial, por sinal, da cooperativa. Um ano especial, um ano que nós vamos completar 40 anos, né, no mês de julho. Tem a campanha nossa de 40 anos que está rodando aí, entregando muitos prêmios aos associados. Já entregamos 2 carros, tem mais 10 carros ainda para entregar, são 8 Onix e as 2 caminhonetes, mais 15 iPhones e 20 TVs ainda para serem entregues, né? E o associado participa até o final de junho, porque no dia 28, 29 de junho tem a Loteria Federal, e ali vai ser o sorteio então oficial de todos esses prêmios que nós entregamos na primeira semana de julho.
Fernando, para encerrar a minha participação na entrevista, eu queria te fazer uma última pergunta. O Banco Central, há alguns anos atrás, definiu metas para as cooperativas de crédito, aí envolvendo todas as cooperativas, para atingir um determinado percentual do mercado financeiro. Nesse nível de crescimento que o Sicredi está anunciando, não sei se todo o sistema cooperativista tem o mesmo nível de crescimento, possivelmente não igual, né? Mas quanto tempo falta para o sistema financeiro cooperativista atingir o percentual que o Banco Central considera um ponto ideal? Na agenda do Banco Central, ele colocou lá uma agenda BC hashtag, né, que é a agenda do Banco Central. Ele colocou um item específico sobre as cooperativas. E ele, pelo menos na agenda do Roberto Campos, o Galípolo ainda não se pronunciou referente a isso, então a gente ainda continua com aquela mesma agenda, de que as cooperativas, a intenção do Banco Central é as cooperativas chegar a 20% de participação no mercado brasileiro, que antes, né, era formado pelos 4, 5 grandes bancos aí, no Brasil. Então eu queria que as cooperativas participassem cada vez mais. Eu não tenho ainda o fechamento do ano de 2024, porque alguns sistemas ainda não fecharam, estão fechando seu balanço, mas o que a gente percebe, Arno, pelo menos o que a gente vê também na mídia, as cooperativas anunciando seu crescimento, todas as cooperativas, independente do sistema que estão, sejam do Sicredi ou dos demais sistemas, estão anunciando crescimentos acima de 20%. Né? Então, isso quer dizer que... E os bancos, o crescimento dos bancos sempre fica na casa de 5% a 7% dos seus volumes. E esse movimento ele vai acontecendo e essa curva vai chegar no momento que as cooperativas vão ocupar mais de 20%. Elas já ultrapassaram a casa de 10% de ocupação no mercado, principalmente mercado de crédito, inclusão financeira no Brasil, mas ainda não tem os números de 2024. O que é correto afirmar que nesse percentual de crescimento das cooperativas, e aí a nossa com 34%, as outras nesse patamar, algumas até crescendo mais do que 34%, outras cooperativas crescendo dificilmente alguma cooperativa vai apresentar um percentual a menos do que 20% de crescimento, pela nossa visão daquilo que já vem sendo anunciado. Nós vamos chegar ali na frente, e o Banco Central, a agenda deles era até 2030. Eu acredito que antes de 2030 as cooperativas consigam alcançar esse patamar. Nós tivemos ganhos importantes esse ano, quando a gente fala em ganhos políticos, com a aprovação da Lei 196 e com a reforma tributária agora, onde o ato cooperativo era um dos itens a ser discutidos, porque hoje uma relação sócio-cooperativa ela não gera alguns impostos. Não é que ela é beneficiada por isso, ela não gera, porque é uma relação do dono com a sua empresa. E isso estava sendo discutido. E graças à Frente Parlamentar do Cooperativismo, que o deputado Arnaldo Jardim é o presidente, o qual inclusive foi homenageado no evento do Conselho Mundial das Cooperativas em agosto, lá em Boston. Eu estive lá representando também a nossa cooperativa. Foi homenageado justamente por essa vitória da legislação brasileira em contemplar o ato cooperativo na reforma tributária. Então isso são vitórias que a gente consegue, apesar do lobby feito através da FEBRABAN, da Federação Brasileira dos Bancos, em tentar com que essa política não seja aprovada, que se considera uma concorrência desleal, né, por não ter a tributação, mas pelo fato da constituição, pelo ato de constituição de uma cooperativa que é com associados. Você devolve o resultado para o sócio, você faz a tua relação com o sócio, então isso foi aprovado. E isso ajuda a gente bastante, porque se a gente tivesse que pagar, gerar todos os tributos que se geram hoje numa operação comercial, a cooperativa teria que aumentar seu preço, teria que repassar isso para o sócio. E esse repasse talvez inviabilizaria a concorrência também pela nossa forma de atuar. Pelo menos o modelo de gestão com a presença física, né? Exatamente. Porque o que a gente percebe hoje
é um modelo de gestão de banco privado e cooperativa completamente diferente, né? São caminhos diferentes, né? A presença das cooperativas na comunidade, através de patrocínios, de participação de projetos sociais e econômicos, inclusive, né? Permanentemente você vê patrocínio de cooperativas em projetos de associações comerciais, de empresas, de entidades. Né? Então, essa presença, ela devolve para a sociedade uma participação muito grande do resultado da cooperativa. Inclusive, quando eu falei 93 milhões de reais de resultado, é o resultado que fechou o balanço. Se a gente contabilizasse tudo que a gente já devolveu em benefício, investiu na sociedade, associação comercial, os eventos públicos que acontecem aqui na região, os eventos das entidades, das associações, eventos beneficentes para pai, para asilo, que nós estamos em todos praticamente um pouquinho, né? Não é o principal em todos, mas estamos em todos um pouco. Então isso também é uma forma da cooperativa mostrar que a sua constituição dela, pelo modelo de negócio dela, é para gerar isso na sociedade, gerar esse benefício para a sociedade. E se tivéssemos uma tributação diferente, talvez algumas coisas dessas nós teríamos que abrir mão em face à eficiência. Quanto ao modelo de atendimento físico, nós precisamos estar aonde o associado quer que a gente esteja. Se ele quiser ser atendido pelo WhatsApp, pelo celular, ou pelo telefone, ou pela internet banking, ou ir numa agência física, nós precisamos estar lá. Outro indicador importante, hoje na nossa cooperativa nós temos praticamente 700 colaboradores. Para 108 mil associados, dá uma relação aí de 100 e poucos associados por colaborador. Se fosse um banco ia ter 700, 800 clientes para um funcionário. Em alguns bancos, os que têm mais funcionários. Tem bancos que trabalham com 1.200 clientes para um funcionário. E aí também fechando agências e as cooperativas abrindo. Os bancos nem trabalham mais com clientes nas agências, né? Pequenos clientes, né? Preferem os clientes grandes com presença física, mas clientes com potencial de empréstimos muito maior. Exatamente, para viabilizar, porque o acionista quer retorno, né? Fernando, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. É maravilhoso bater papo sobre isso, sobre esses temas contigo, porque você não foge às perguntas, né? E tem respostas para todas as questões. E é uma pessoa muito bem informada no mercado financeiro, tem uma sensibilidade maravilhosa para lidar com as questões políticas, sociais, e que você continue trilhando o teu projeto de vida e teu profissionalismo, colocando ele à disposição dos associados do Sicredi, e que a gente possa entrevistá-lo mais vezes com resultados assim, né, Ana? É verdade. Sempre muito bom tê-lo aqui. Obrigado, Ana. Obrigado, Arno. Reforçar o convite para os associados participarem do nosso processo assembleário, que começa dia 10 de fevereiro. As assembleias aqui em Marechal são dia 25, 26 e 27 de fevereiro, dependendo da agência. Agência da Avenida Maripá, dia 25. Agência da Copagril, da Rio Grande do Sul e Iriuvelpe, são dia 26. E a agência da Dom João VI, dia 27, no Centro de Eventos. E também informar que, como é uma assembleia comemorativa, aos 40 anos, todos os associados que participarem da assembleia vão ganhar um presente especial após a sua participação. Que maravilha, isso todo mundo vai querer ir. Por isso que nós estamos fazendo o Centro de Eventos, né? Que bacana. O Play vai ficando por aqui. Lembrando que este programa tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.